Olá, você que nos assiste, está começando mais um Frente a Frente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de hoje, cujo assunto é educação. A nossa entrevista será com a aluna de ensino médio do SESI, Ana Júlia Carvalho, uma das 3 estudantes brasileiras e a única nordestina ao Prêmio Internacional Global Student Prize. O prêmio é uma honraria aos estudantes que impactam a sua comunidade através de excelência acadêmica em projetos. Ana Júlia, é um prazer ter você aqui em nosso programa para falar sobre a sua trajetória, como você chegou a essa condição de disputar um prêmio que é considerado o Nobel, né, da educação. Então, eu lhe pergunto, como começou essa história de você se interessar pela vida acadêmica, e não só acadêmica, digamos assim, mas a vida da pesquisa, né? Da pesquisa, da robótica, enfim, o que despertou em você esse interesse? E obrigada por Então, estar aqui conosco. obrigada. Então, primeiramente, muito obrigada por me receber. Então, eu devo isso muito ao SESI. Desde que eu tinha 12 anos, eu iniciei na carreira da iniciação científica em robótica no SESI por conta de uma seletiva. Antes, na realidade, existia uma competição aqui em Alagoas chamada Olimpíada Brasileira de Robótica. E eu sempre tentava participar dessa competição, isso quando eu era bem jovem, tipo 11 anos para 12, e eu nunca conseguia passar na seletiva. Só que um dia teve a seletiva para a First Tech Challenge, a First Lego League, que é uma competição internacional de robótica também, que estava acontecendo aqui, aconteceria em Bahia, e depois teria etapa nacional e internacional. Eu participei, eu me inscrevi para participar da seletiva e eu acabei conseguindo uma vaga na equipe. Só que eu consegui uma vaga na parte de pesquisa e não na parte de programação que eu queria inicialmente. Mas foi uma vaga realmente que eu estava querendo participar para fazer parte da equipe de robótica do SESI, que naquela época era muito conhecida por conta disso. E principalmente agora, né? Então, quando a gente foi para essa competição, no primeiro ano, a gente não conseguiu muitas premiações. A gente foi para a etapa nacional, só que na etapa nacional a gente conseguiu um segundo lugar de uma modalidade e acabou não indo para a etapa internacional. E além disso, eu via que muitas pessoas aqui na nossa cidade não acreditavam que a gente fosse capaz de ter uma premiação como essa. Principalmente pelo fato de a gente ser do Nordeste, de Alagoas. Eles não acreditavam que pessoas dessa forma fossem capazes de conquistar uma coisa como essa. Eu lembro que até existiam umas pessoas que chamavam a gente de café com leite, que é, você sabe que é alguma coisa relacionada com pessoas que são muito jovens ou que não têm muita capacidade de conquistar alguma coisa. Então, após isso, após esse primeiro ano, a gente acreditava muito que a gente tinha capacidade de conquistar alguma coisa muito maior do que a gente tinha feito no ano anterior. Então, no segundo ano, a gente foi novamente para a etapa regional, que foi em Bahia, e a gente acabou conquistando o primeiro lugar Champions Award, que é o primeiro lugar da competição por completo. Ou seja, foi uma conquista muito grande, principalmente para Alagoas e para nossa escola. Eu lembro que quando a gente voltou, teve uma festa enorme na escola. Todos os alunos estavam carregando cartazes e todo mundo estava querendo abraçar a gente, tirar foto com a gente. Eu lembro que eles colocaram a gente pela rampa e quando a gente desceu tinha um monte de gente tirando foto, alguns repórteres, porque eles queriam divulgar isso, que a gente tinha conquistado. Quando a gente passou com o primeiro lugar Champions Award, a gente ganhou uma vaga para a etapa nacional, que no caso seria em Curitiba e seria no sul do país. Mas naquela época estavam acontecendo muitos ataques xenofóbicos naquela região. Eu lembro que naquela época teve um ataque que ficou bem famoso, que foi de um nordestino que ele foi morto na beira da praia e todas as pessoas que estavam na praia simplesmente continuaram tomando banho e brincando, sendo que aquela pessoa estava morta lá, 10 metros de distância. E foi uma coisa muito pesada pra gente, porque a gente estava indo para aquele local. O local onde as pessoas estavam tratando a gente daquela forma. Então, para tentar combater isso, a gente acabou se vestindo como cangaceiros cientistas. A gente foi com o chapéu de cangaceiro, com o jalecozinho, e no jaleco a gente colocava estrelas e pintou toda a nossa fantasia para a competição de robótica nacional, que seria em Curitiba. E lá a gente acabou conquistando o primeiro lugar Research Process, que é o prêmio de processo de pesquisa, muito ligado à minha área e à área de iniciação científica. Naquele campeonato, a gente acabou também conseguindo ser uma das 10 equipes selecionadas para o campeonato internacional, onde no nosso caso foi nos Estados Unidos, foi em Arkansas. E naquela época a gente foi para lá também, e a gente também se vestiu como cangaceiros.
Só que ninguém conhecia muita coisa dos cangaceiros lá. Então a gente sempre fazia questão de compartilhar isso. A gente conseguiu lá também a premiação de Third Place Corvallis Award, que é uma premiação que a gente sabe até hoje não existia no Brasil, porque era uma premiação diferente e mais daquela competição. E era uma premiação única pra gente aqui, porque a gente nunca tinha conquistado algo como isso, principalmente no internacional, nos Estados Unidos. Uma competição de robótica nos Estados Unidos. Então a gente voltou pra casa. Depois disso, eu tive diversas experiências. A gente foi novamente para o campeonato regional, que foi em Bahia, e a gente acabou ganhando o primeiro lugar novamente. Então, a gente foi 2 vezes campeão regional daquela área. Então, a gente foi bicampeão. Era uma coisa muito grande para a gente, principalmente para aquela equipe que ninguém acreditava no início, aquela equipe que ninguém acreditava que seria capaz de conquistar alguma coisa. Então, a gente conseguiu esse primeiro lugar novamente. Eu lembro que no campeonato, eles colocaram um vídeo, quando a gente ganhou. Na verdade, no início do campeonato, eles colocaram um vídeo da gente ganhando no ano passado. E eu lembro que todo mundo ficou olhando, nossa, é aquela equipe que ganhou. E quando a gente ganhou de novo, foi muito maior essa emoção, sabe? Todo mundo ficou muito feliz por a gente, ficou muito feliz pela nossa conquista. E viu que a gente era, sim, capaz. Então, acabou com que outras equipes daquela região do Nordeste acreditassem também que eles fossem capazes. Então, depois desse campeonato, a gente foi para o campeonato nacional, onde ele ganhou o prêmio de inspiração, o primeiro lugar de inspiração, que indica que nós somos uma equipe que inspira os outros. Nós temos uma paixão, nós temos um código, nós estamos lá para entregar uma mensagem. E com essa premiação, a gente foi um dos selecionados para o campeonato internacional, que seria no Uruguai. E a gente foi novamente para o Uruguai, que nesse caso seria na América Latina. Então seria uma coisa muito interessante para a gente compartilhar nossas ideias e até mesmo comunicar com as pessoas, porque nos Estados Unidos a gente não sabia inglês, então foi um pouco complicado, mas o espanhol era mais fácil de ter essa comunicação. Então a gente foi para o campeonato no Uruguai e a gente ganhou o primeiro lugar, Gracious Professionals. Gracious Professionals é uma premiação muito enorme nessa competição, porque quando as pessoas que fundaram a competição iniciaram ela, foi um dos primeiros prêmios que existiram e também foi um dos prêmios mais importantes, porque esse prêmio ele é da competição em si sozinha. Por exemplo, ninguém mais pode usar essa premiação, porque eles têm isso na justiça. Então, a situação que é um prêmio único deles. Então, por isso foi muito importante para a gente conseguir o primeiro lugar nessa área, Gracious Professionals. Após isso, eu tive muita experiência em iniciação científica também. Eu participei de campeonatos internacionais e agora, até mesmo nessa semana, eu vou participar de um campeonato que seria na Indonésia, mas por conta da quarentena, foi online. Pois bem, o fato de você ser nordestina, né, está representando também as suas origens. O que isso diz a mais para você, do ponto de vista da credibilidade dos alunos, da comunidade estudantil que pesquisa, que se interessa por algo mais além do ensino normal que é apresentado? Eu acho que a nossa comunidade, a minha comunidade em especial, a gente tem um grande problema. A gente tem sim a capacidade de fazer coisas enormes. Eu vejo que, por exemplo, a minha família toda é empreendedora, só que são empreendedores pequenos. Eu vejo que o nosso problema é que a gente não acredita que nós sejamos capazes de realizar isso. Como, por exemplo, existem muitas competições como essa, do Global Student Prize, que eles têm o recurso de pagar para você viajar para algum local, ou pagar para você ir para a cerimônia de premiação e alguma coisa relacionada a isso, aí você ir para uma competição internacional. Só que muitas vezes eu falo, nossa, você poderia participar dessa competição. E essa pessoa, eu acho que não, acho que eu não conseguiria. E eu acho que isso é um sentimento que precisa ser erradicado. A gente precisa acabar com essa história de que a gente não é capaz, a gente é sim capaz. E se a gente não for nessa, é uma escadinha. A gente vai acabar tendo experiência para que na próxima competição a gente conquiste. Eu lembro que eu já participei de diversas competições, internacionais principalmente, e muitas delas eu acabava não sendo premiada. E com certeza era uma coisa que, nossa, será que o que eu poderia ter feito diferente? Será que eu sou capaz? Mas sempre que eu ia para a próxima competição, eu pegava alguma coisa que eu tinha desenvolvido na anterior e começava a me desenvolver. Então, eu acho que quando você desenvolve alguma coisa, principalmente no Brasil, você não pode só desenvolver e acabou. Você tem que desenvolver e mudar a visão da sua comunidade de que aquilo pode ser feito. Você mudar a visão das pessoas que estão ao seu redor de que elas podem, sim, desenvolver alguma coisa. Eu lembro que eu falei que teve uma enorme festa na minha escola por conta dessa premiação. E eu lembro que após essa festa, todos os estudantes queriam participar da equipe de robótica.
Na primeira vez É que eu fiz a seletiva, motivador, eu não lembro é, que, Ana Júlia? É motivador o fato de sim, é verificar motivador. que é possível ser reconhecida por um trabalho em equipe ou não, mas fruto do conhecimento, não é? Sim, como eu estava falando, com essa situação da gente ser premiado e que a gente ganhou muita mídia, muitos Uhum. alunos queriam participar da seletiva. E por conta disso, muitos projetos foram criados. Muitas coisas mudaram. Eu lembro que na primeira seletiva que eu participei para essa competição, porque era uma competição muito nova na minha escola, pouquíssimos alunos participaram, eu digo uns 20, mais ou menos. E nessa outra seletiva, após a gente ganhar essa premiação do primeiro lugar Champions Award, eu acho que uns 300 estudantes se inscreveram para participar dessa competição. E mesmo aqueles que não passaram para a competição em si, queriam desenvolver alguma coisa, porque eles estavam vendo que existiam aqueles estudantes que estavam mudando realidades, que estavam desenvolvendo os grandes projetos, e eles queriam fazer aquilo também, independente se eles passassem por uma equipe ou não. Então, muitos deles, no SESI, muitas equipes e muitos projetos foram iniciados. Existem projetos relacionados à saúde, relacionados à engenharia, eu acho que essa sensação deles saberem que é capaz acaba mudando toda a nossa realidade, todo o nosso ambiente e transformando aquele ambiente em um ambiente de inovação. Ana Júlia, o que dizer do projeto? Qual foi o projeto que deu, digamos assim, ou projetos, né, que deram essa visibilidade e essa condição de você estar entre os top 50, né? E de repente está aí na disputa de uma premiação valorosíssima em nível internacional. Uhum. Então, eu falei muito dessas competições internacionais com relação à robótica, mas eu também falei de uma competição que eu participei, só que o meu papel em si não era nada relacionado a STEAM, não era nada relacionado à tecnologia e etc. O meu papel nessa última competição que eu participei era relacionado à conexão. Eu era líder de conexão da minha equipe e eu acabava conectando a minha equipe com profissionais do Google, da NASA, CERN, que é a European Organization for Nuclear Research, o IFA e muitas organizações de alto nível. Então, fazia esse papel de criar um network. E isso é muito importante, principalmente no futuro. Eu acredito que eu quero ser algo relacionado, fazer algo relacionado com empreendedorismo, e essa é uma habilidade eficaz e única para as pessoas. Então, eu lembro que eu falei muito disso, que eu consegui conectar a minha equipe com profissionais de alto nível e também compartilhar essa competição em si com estudantes. A gente criou na minha equipe um livro que era um módulo sobre educação e um módulo sobre robótica, que a gente acabou desenvolvendo e vendendo algumas cópias por um valor de R$ 5 mais ou menos, que ensinava alguns jogos e algumas coisas relacionadas à STEAM, sabe, tecnologia. Então, não foi só o que estava no conteúdo do livro, mas foi a questão de desenvolver o livro também, que foi a questão de querer compartilhar aquela ideia com os outros. Uhum. Uma outra situação foi que... Pode falar. O Eco Sururu, como foi Sim, eu ia citar ele colocado agora. nessa condição de competitividade, não é? Transformar algo que é normalmente descartável, né, em um utensílio na construção de uma casa, como telhas, por exemplo. Uhum. Além das competições de robótica, existiram 2 projetos que eu participei, que foram eficazes e muito grandes na minha participação nessa competição. Um deles, como você acabou de falar, foi o Eco Sururu. O Eco Sururu é um projeto para reutilizar a casca do Mittelschauana, ou seja, o sururu, que é descartado das regiões. Eu acho que muitas pessoas já devem ter percebido, mas na beira da Lagoa Mundaú existem muitas cascas descartadas e isso acaba indo para o lixo. Eu lembro que são Montanhas de toneladas e cascas de toneladas. sururu, na verdade, a gente observa ali Sim, na orla lagunar, não é? na Orla Lagunar são montanhas e montanhas que acabam indo diretamente para o lixo, ou ficam lá para ser poluição, ou voltam para a água da lagoa, que acabam poluindo aquela água e fazendo com que não haja proliferação de outros animais. Então, por conta disso, a gente resolveu criar um projeto para reutilizar a casca do sururu e produzir telhas. No início, a gente produzia as telhas com materiais como plásticos, porém, por conta da quarentena, a gente não conseguiu mais desenvolver isso. Porque fechou tudo, a gente não conseguia ir para laboratórios, etc. O que a gente pensou? Não só porque a gente não tem recursos, mas como fazer essa telha uma coisa, um projeto mais simples de ser desenvolvido. Uma coisa que talvez até a própria comunidade possa desenvolver. A gente acabou utilizando cimento. A gente misturou cimento, areia e casca-sururu para fazer o desenvolvimento de telhas. O que também poderiam ter sido tijolos, etc. Só que a gente escolheu as telhas porque elas são
o primeiro recurso na hora de se construir um habitat humano. Porque você pode não ter paredes, mas se você não tiver um telhado, como é que você se protege da chuva? Como é que se você se protege de qualquer outro recurso que acaba matando o seu habitat, acaba causando perigo aos habitantes. Então, a gente escolheu fazer essa telha. E a gente acabou desenvolvendo com outros materiais também, só que a telha, por ser um recurso com cimento muito mais simples, era uma oportunidade da própria comunidade fazer aquilo. Então, nosso objetivo é que no futuro eles consigam desenvolver essas telhas e até mesmo vendê-las. Uhum, perfeito. Ana Júlia, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Ana Júlia Carvalho. Ela que é uma das poucas alunas do ensino médio do SESI entre os top 50. Eu vou explicar que ela é estudante da escola Cambona, do SESI, né, o Serviço Social da Indústria, e uma das 50 finalistas da primeira edição do Global Student Prize. O vencedor, né, dessa escolha, né, internacional será anunciado na cerimônia de premiação que ocorrerá em Paris. A Global Student Prize é considerado o Prêmio Nobel da Educação para Estudantes e a Ana Júlia foi selecionada entre mais de 3.500 inscrições realizadas em 94 países ao redor do mundo. Bem, isso é um feito a ser considerado, né, Ana Júlia? Você tão jovem, você tem 20 anos já? Não, tenho 18 ainda. Pois eu ainda é, estou no meu último ano. Ainda não fez 20 anos e está com essa perspectiva maravilhosa de vida no campo da ciência. E por falar em ciência, como você vê, né, essas iniciativas louváveis, né, que mudam a realidade das comunidades, da população, sobretudo de baixa renda, num país em que vive uma era da negação da ciência? Não é uma contradição? Sim, com certeza. Eu acho que projetos como esse têm uma oportunidade enorme de se tornarem a mudança que aquela sociedade precisa. Eu vejo que eu sempre fui muito apaixonada por comunidades que muita gente acha que não tem futuro, ou comunidades que muita gente acha que não tem como se desenvolverem, mas acabam tendo sim. Eu estava falando do Eco Sururu, que é o projeto de desenvolver uma telha com base na caça sururu que é descartada e auxiliar aquela comunidade, que inclusive acabou de ser financiado pelo Instituto Brasileiro de Sustentabilidade, IABS, com um valor de R$30 mil para a gente conseguir desenvolver ainda mais esse projeto. E eu também tenho outro projeto relacionado a isso, que é o Era do Sustentável, que é um projeto mecânico que tem o objetivo de elevar a qualidade da água e depois elevar a qualidade do leite produzido por caprinos e ovinos em países em desenvolvimento, em regiões como o Nordeste, o Sertão, principalmente, que a gente não tem recurso de água suficiente. Então, são projetos que podem iniciar com, por exemplo, estudantes como eu, mas podem se tornar game changers, ou seja, coisas que mudam a realidade de sociedades. E eu vejo que isso não é muito valorizado, porque eu sempre participo de muitas competições. E em cada competição tem pelo menos cerca de 200 projetos que propõem a mudança de alguma forma de sociedades, só que eu não vejo esses projetos realmente tendo rumo, sabe? Não vejo eles se tornando coisas maiores ou se tornando coisas que realmente estão implantadas. O importante não seria que, na verdade, a escola SESI, ela é uma escola em nível particular, mas com mensalidades bem mais acessíveis, né?
que houvesse a prioridade no comando da educação no país, que viabilizasse, de fato, mais recursos para pesquisa, sobretudo nessa área do ensino médio, né? Em todas as etapas da educação, mas essa do ensino médio é importante porque está ali na base, né? Na base do conhecimento e do estímulo que o jovem vai ter daí para frente para novas conquistas e novos desafios também, né? Eu acho que o SESI realmente é uma escola única, porque a gente, além de ter esse recurso de eles sempre estarem levando a gente para a área de iniciação científica e robótica, eles também pagam as viagens que a gente desenvolve. Eu já fui para viagens por diversos estados do país, já fui para viagem nos Estados Unidos, Uruguai. Eu só não viajei esses anos por conta da quarentena, porque não tá havendo eventos, mas todas as vezes que a gente viajou, o SESI sempre pagou. Porque eles sabem a importância disso, eles sabem a importância de estar investindo no nosso potencial. Eu lembro que até mesmo quando a gente foi fazer o nosso passaporte, tirar o visto, a gente precisava ir com os nossos pais, porque nós éramos menores de idade, eu e minha equipe, e eles acabaram pagando para os nossos pais irem com a gente e tirar esse passaporte, porque eles sabiam que se eles não pagassem, pode ser que muitos pais não conseguissem ir, porque seria em Recife, não existe aqui em Maceió para tirar o passaporte ou o visto. Então, é uma coisa única que o SESI tem, porque além deles investirem diariamente na escola, eles também investem em todas as competições que eu participo. Olha, estou vendo aqui que a Global Student Prize reconhece um estudante excepcional que apresenta impacto notável no aprendizado e na vida de amigos, colega, comunidade. Quem for escolhido recebe um prêmio no valor de $100 mil. Você já imaginou o que você faria com $100 mil? Quais são as suas prioridades, Ana Júlia? Aos 20 anos de idade, praticamente, não chegando ainda aos 20 anos de idade. Eles sempre perguntam o que você faria com esse valor, e acho que essa é sempre a pergunta mais difícil que eu tenho, porque, tipo, eu nunca imaginei ter esse valor, sabe? Se eu ganhasse. Ninguém nunca imagina, você simplesmente um dia ganhar esse valor desse cadete, sabe? Então, eu sempre tenho muita dificuldade em responder isso, mas eu acho que, principalmente, eu investiria nos meus projetos, para tentar transformar eles em coisas que realmente possam mudar realidades, porque, como eu falei anteriormente, eu participo de diversas competições, só que muitas vezes, na maioria das vezes, essas competições não desenvolvem projetos que realmente mudem comunidades, transformem uma coisa real, sabe? Mesmo apesar de tanto investimento, é muito difícil. E eu acho que também eu tentaria investir esse valor nos meus estudos, porque eu quero estudar no exterior, eu quero ir para os Estados Unidos fazer minha universidade para depois voltar para o Brasil e fazer uma mudança aqui no meu país. Você vai terminar indo para o Vale do Silício, né, Ana Júlia? Deus me ouça. Eu espero que seja assim mesmo. É a sua meta. Sim. Porque não é difícil. Nossa, Com essa trajetória, tudo leva a crer que você pode, sim, estar lá. Eu espero que sim, realmente. Assim, no início, eu achei que eu queria fazer engenharia mecânica. E essa é uma coisa que sempre vem pra mim, sabe? Porque desde os 12 anos eu iniciei com a parte da robótica e eu achei, não, eu sou boa nisso, eu tô fazendo isso, talvez seja isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E eu acho isso é o erro de muitos dos meus amigos, porque eu vejo que a maioria das pessoas que estão na robótica comigo acham que é isso. Só que depois de um tempo elas descobrem que, tipo, talvez não fosse necessariamente a robótica, mas alguns aspectos relacionados a isso. Como, por exemplo, eu gosto muito de desenvolver projetos, iniciação científica. Mas talvez o que eu goste é de criar uma solução. Essa solução que não necessariamente precisa ser científica. Pode ser uma solução empreendedora. Pode ser uma coisa muito mais social, sabe? Eu gosto de criar essas soluções e provar para as pessoas que isso tem sentido, que isso pode funcionar, que isso pode mudar realidades. Então, isso pode ser sim relacionado com a iniciação científica, mas também pode ser relacionado com o empreendedorismo. O mundo é muito aberto. Você não precisa ser um cientista para mudar uma realidade, para mudar uma comunidade. E é isso que eu vejo muitas vezes nos meus amigos, e eu tô acreditando agora, eu tô visualizando agora. Porque eu gosto muito dessa área. E talvez sim eu trabalhe com essa área no futuro, mas ela não precisa ser a principal área que eu quero compartilhar, que eu quero me desenvolver. Isso pode ser empreendedorismo. Então, por isso que eu vejo agora que talvez, por exemplo, o Stanford, que é a universidade que fica mais próxima do Vale do Silício e tem mais ligações, pode ser uma universidade que eu realmente queira entrar. Assim como, por exemplo, a MIT, que é uma universidade de tecnologia, baseada em tecnologia. Também pode ser uma universidade que eu quero entrar, mas isso é muito subjetivo. Eu ainda preciso descobrir o que eu quero.
E uma coisa que eu acho muito interessante é que todo mundo, quando chega no ensino médio, fica muito maluco porque ninguém sabe o que eles querem, ninguém sabe o que a gente pode escolher, porque no Brasil a gente tem que escolher diretamente um curso, né, para ir para a universidade e tem que fazer aquilo. E se você desiste daquele curso, você é a vergonha da família. Pelo menos na minha família é assim, mais ou menos. Então, eu percebi em mim mesma que tipo, tudo bem você não saber o que você quer fazer. A gente é muito novo, a gente tá saindo do ensino médio com 18, 16, 17 ou até mesmo 19 anos. E a gente não precisa descobrir qual é o rumo do resto da nossa vida só porque a gente tá saindo do ensino médio agora. Vocacional ajudaria? O que é que você acha nesse sentido? Eu acho que o principal recurso é você ter oportunidades, é você participar de competições. Então, por exemplo, no início eu só participava de competições de robótica. Só que aí eu comecei a estudar inglês no ano passado e eu comecei a gostar muito da língua. E se eu começasse a escrever? Então eu comecei escrevendo, sabe, só para diversão, escrever umas histórias. Então abriu uma oportunidade para eu me inscrever na The School of the New York Times, que é tipo um Summer Academy da New York Times, que é aquela revista internacional super famosa. E eu disse, vale a pena tentar. Então, eu não só passei nesse curso, mas eu também recebi uma bolsa de cerca de 80% do valor que seria o curso. Então, foi uma coisa que eu não tinha experiência. Eu só participava de competições robóticas. Mas quando eu comecei a experimentar o que as outras habilidades que eu poderia ter, isso acabou puxa a outra, né? Naturalmente. E a habilidade de escrita não vale só para escrever histórias, vale também, por exemplo, toda vez eu tenho que escrever um artigo para enviar para as competições de iniciação científica. E como eu tinha aquela habilidade que eu estava treinando de escrever em inglês, eu tive já a experiência para enviar meu artigo. Como, por exemplo, agora, essa semana, eu vou participar da Indonesia International Young Fair, que é uma competição de iniciação científica que seria na Indonésia, mas vai ser online por conta da quarentena. Da quarentena não, por conta do Covid, né? A quarentena já finalizou. A Covid tem interrompido muita coisa, né? Ainda não é o momento de se expor, de se jogar no contato direto. Mas deixa eu falar, deixa eu interrompê-la, me permita, para fazer uma pergunta dentro dessa questão que você levantou agora, de participar, não é, escrevendo, se comunicando através de um órgão. Você tem um jornal que anuncia as oportunidades abertas em cada país, Ana Júlia? Como é que é isso? E participa também de uma organização internacional, tipo uma academia, como é? A questão de compartilhamento de oportunidades internacionais é muito difícil. Eu falo isso porque existem várias organizações que compartilham certas oportunidades, mas nenhuma compartilha, tipo, 90%, por exemplo. Até porque seria muito difícil. Então, eu tenho que visualizar, por exemplo, eu participo de uma organização chamada Latin America Leadership Academy, que é chamada ILALA. E eles possuem um jornalzinho que eles enviam para o nosso e-mail, que eles têm algumas oportunidades, só que isso é só para os aluminais, ou seja, para as pessoas que já participaram dessa organização, já participaram dos bootcamps, o que também é uma oportunidade muito grande aqui no Brasil, que está aberto, as inscrições estão sempre abertas para você participar desse bootcamp, que é um bootcamp de liderança, e eu indico para quem quer iniciar nessa área de liderança, porque eles ensinam como você pode ser um líder, como você pode entrar em organizações, etc. Eu também participo da Brasa, que é uma organização que ajuda os estudantes a ir para o exterior, para a universidade, pós-graduação, etc. Nessa Brasa, sempre tem um grupo que eles sempre compartilham oportunidades. Só que eu vejo que isso ainda é uma coisa que está faltando muito, sabe? Não existe um local específico que você pode ter acesso a muitas oportunidades. E é por isso que agora eu estou querendo iniciar um projeto. Vai começar, provavelmente, com um canal do YouTube chamado Hey Leader, que vai compartilhar essas oportunidades, porque eu vejo que muita gente não conhece. Por exemplo, essa competição que eu estou participando agora da Indonésia, a minha equipe é a única equipe brasileira que está participando dessa competição. E eu tenho certeza que não é porque a gente não tem capacidade, é porque muitas pessoas não conheciam essa competição. Então, eu quero compartilhar para que mais pessoas tenham essa oportunidade, porque com essa experiência, isso só leva você mais para frente, isso só leva você para conseguir participar de outras competições, ter mais acesso às competições. Como, por exemplo, eu participei de uma competição aqui no Brasil chamada Milcity. E nessa Milcity, eles possuem um site que eles compartilham todas as oportunidades que eles têm da organização deles, da Milcity. Então, eu achei nesse site, sabe? Então, são vários recursos, várias raízes, mas não tem nada unificado. Por isso que eu gostaria de criar alguma coisa unificada, onde eu possa unir todas as oportunidades. Interagir, né? Ana Júlia, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já,
a gente está de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a alagoana Ana Júlia Carvalho, de 18 anos, que é finalista em Prêmio Internacional por Projetos Científicos e Robóticos. Trata-se do Prêmio Global Student Prize, uma honraria para estudantes que impactam a sua comunidade através de excelência acadêmica em projetos. Ana Júlia é aluna do ensino médio do SESI e está nos contando essa história agora. Ana Júlia, eu vi que você possui várias conquistas acadêmicas na área da robótica e nas pesquisas científicas. Entre essas pesquisas científicas está um mecanismo para aumentar a produção de leite de caprinos e bovinos e outro projeto, que é um outro projeto desenvolvido por você. A utilidade desse projeto, dessa forma, não é, de fazer aumentar, não é, a capacidade, por exemplo, de um instrumento que é importantíssimo para a economia, sobretudo no Nordeste. Como se sente em buscar soluções para situações econômicas do seu estado? Nossa, eu sempre fui muito apaixonada por mudar realidades econômicas, principalmente no meu estado. Até porque a minha família toda, ela vem de regiões rurais. Desde a área da família da parte do meu pai, que criam bois, a família da parte da minha mãe, que planta verdura, banana, etc., também criam animais. Então, era uma coisa que eu tinha na minha família. Eu não tinha muito contato porque eles vivem um pouco longe de mim, mas eu sempre via o que eles estavam desenvolvendo. E eu achei que era um recurso muito interessante, só que não era bem valorizado. Porque apesar de eles serem empreendedores rurais, eles não são valorizados da forma de receber bons lucros com relação a isso, ou ter acesso a maiores supermercados, ou até mesmo ter produções de qualidade. E eu vi também que 90% da produção leiteira do país, ela vem de criações pequenas, de criações ou de subsistência, ou de criações médias ou menorzinhas. Agricultura familiar, o que acabou né? que Basicamente. É agricultura familiar. O que acabou que eu via que esse tipo de agricultura não estava tendo o recurso ou desenvolvimento necessário, o que poderia existir aqui em Alagoas. Só que eu era jovem, não tinha muita coisa que eu poderia fazer com relação a mudar essa realidade de forma tão ampla. O que eu fiz? Eu tinha habilidade em desenho mecânico, habilidade em modelagem 3D. E então eu comecei a desenvolver um mecanismo com meus companheiros, com os meus professores, com meus coordenadores, para fazer com que, utilizando a energia vinda do vento, ou seja, sem energia elétrica, porque no sertão não tem como você ligar um mecanismo na tomada no meio da região rural, com energia que vinha do vento, a gente movimentasse uma bomba mecânica e uma bomba de oxigenação para aumentar a qualidade da água que os animais estavam consumindo, até porque a água é 90% do leite produzido para os animais. Dessa forma, aumentando o leite que eles estavam desenvolvendo, o leite que eles estavam dando como recurso para a comunidade familiar rural, e assim aumentando a lucratividade dessa comunidade. Isso também era um projeto com o intuito de influenciar no empreendedorismo que aquelas comunidades estão desenvolvendo. Porque eu vejo que isso é muito importante. Existe muito... Porque, como eu falei anteriormente, eu sou apaixonada por comunidades que todo mundo pensa que talvez não tenha como se desenvolver, mas na realidade tem sim. Tem como se desenvolver. Então, por isso que eu queria projetos como esse, para que aquela comunidade possa sim ter um avanço. Eu falei no apoio, né, que o governo federal tem a obrigação de ter na pesquisa desenvolvida no país em qualquer nível.
E em relação às escolas, né, como foi a relação da escola, do SESI, com essa performance que vocês obtiveram e têm obtido, né, ao passo de participar de uma premiação internacional reconhecida mundialmente? Nossa, o SESI sempre foi fenomenal em compartilhar nossas conquistas e sempre comemorar junto com a gente. Eu não sei se você viu, mas em Maceió a gente tem muitos outdoors que são nas regiões da cidade e são em estradas que eles colocam as nossas fotos, colocam o que a gente ganhou. E sempre a gente tá sempre no Instagram deles, em jornais que eles desenvolvem. Então, eles sempre tentam compartilhar nossas conquistas. E eu acho isso uma coisa muito linda, porque a gente acaba trabalhando muito para conseguir aquilo. Eu lembro que para eu participar das competições de robótica, a gente precisava passar as férias todas na escola e eles davam essa permissão pra gente. A gente podia, se a gente quisesse, ir em todas as férias, dezembro, perto do Natal e etc. A gente ia, trabalhava muito duro, porque quando a gente conseguisse, a gente sabia que existiriam pessoas que estariam comemorando por a gente. Por exemplo, nossa diretora, Daisy, a Alessandra, que era a diretora passada, Cristina Suregi, Gabi, são pessoas que estavam sempre comemorando com a gente, elas são coordenadoras do SESI. Então, foi uma coisa muito linda participar dessas competições e saber que a gente estava, assim, fazendo aquilo com um propósito, e aquele propósito era visualizado e comemorado. O fato de você ser de Alagoas, um estado nordestino, pobre em relação a muitos outros, e o fato de ser uma menina, né? Uma mulher, digamos assim, no meio de um universo que predomina muito o masculino. Como você sente o fato de que a nossa região sempre foi estigmatizada em situações adversas, para dizer que nordestino é mais atrasado do que o restante do país, enfim. E aí vem essa produção maravilhosa científica. Isso é uma resposta às desigualdades do nosso país? Eu acredito que sim, até porque sempre que a gente participava de uma competição, a gente sempre tentava demonstrar isso. Que apesar de as pessoas acharem que a gente tinha aquele padrão, aquele perfil, a gente não tinha. A gente era, sim, capaz de desenvolver coisas incríveis. E o perfil de, por exemplo, falar com um sotaque diferente, isso não é uma coisa que a gente deve se envergonhar. Por exemplo, todo mundo tem um sotaque diferente, porque o sotaque das pessoas na região do Sudeste ou Sul é melhor do que o nosso. Não existe isso. Então, nós sim falamos de formas únicas e isso é especial, porque nós somos nordestinos, a gente precisa aprender a honrar isso. A gente não pode simplesmente parar de falar, de ter os nossos hábitos falantes em outros locais, simplesmente porque as pessoas acham que isso é sinônimo de pobreza ou de falta de inteligência. Isso não existe. A gente precisa honrar isso. E com relação à feminidade, como você falou, a questão de ser uma garota nessa área, eu sempre passei muito por isso, porque em todas as competições que eu participava, eram cerca de 2 garotas para 10 meninos. Sempre que eu participava da competição, eram pouquíssimas garotas. E eu lembro que a gente ia para alguns locais, alguns laboratórios, e as pessoas, os profissionais, eles nunca falavam com a gente diretamente. Eles sempre falavam com todo mundo, e depois esqueciam que a gente tava lá, e no final dava um braço ou apertava a mão. Apesar de, por exemplo, teve um projeto que eu participei, onde a gente era líder daquela equipe, e sempre que a gente queria falar com os profissionais, eles nunca davam tanto valor pra gente. E a gente acabou achando que aquilo não é porque a gente era jovem e acho que eles não estão dando valor porque a gente ainda é adolescente. Mas acabava que quando chegava algum adolescente menino, eles acabavam dando mais valor, acabavam dando mais atenção. Isso sempre foi uma coisa que realmente dava para ser visualizada, e uma coisa que não precisava acontecer e não poderia acontecer. Mas sempre a gente tentava ir apesar disso. Eu lembro que teve na situação de que eles nunca falavam com a gente sempre levantava as mãos e esperava que eles notassem que a gente estava na sala para eles cumprimentarem a gente conseguir desenvolver isso. E no SESI, eu vejo que isso é uma coisa muito interessante, porque a maioria da nossa coordenação, a direta que eu conheço, são mulheres. Então, elas sempre foram meus perfis, elas sempre foram as pessoas que eu levava, minhas estrelas. Porque, por exemplo, a gente teve uma ex-diretora que era chamada de Clarice, que ela chegou lá e acabava compartilhando muitas coisas com a gente dessa situação de ser mulher. E ela hoje em dia, ela é de um ranking muito alto no SESI. E eu tenho muito orgulho disso, porque são mulheres que estão conquistando posições em empresas como essa, como o SESI. Bem, como você bem colocou, é uma questão, traduzindo tudo isso aí,
em relação à nossa região, sobre a produção de talentos e o desenvolvimento desses talentos tem a ver com oportunidade. Só isso, né? Com certeza. Eu acho que ninguém nunca vai se desenvolver se você não passar por experiências adequadas. Eu acho que se não tivesse essas competições, essas oportunidades que o SESI me proporcionou, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, por isso que sempre que tem uma oportunidade aberta, eu sempre dou o meu melhor para tentar participar de todas, porque eu sei que aquela oportunidade vai desenvolver algo em mim que vai ser muito benefício, vai ter um benefício para mim no futuro. Então, cada oportunidade que eu tenho, eu sempre tento participar. Cada oportunidade é um universo que se abre, né? E estar, por exemplo, em contato com referenciais na pesquisa em nível internacional, o que isso representa? Nossa, eu lembro que essa competição, ela não é uma competição para alunos de ensino médio, é uma competição para estudantes em geral, ou seja, graduação, pós-graduação, mestrado. Uhum. Então, se você estiver estudando, você tem a oportunidade de participar. O que acontece? Quando eles começaram a postar quem eram os outros finalistas, eu fiquei, nossa, não acredito que eu tô competindo com essas pessoas. Porque, por exemplo, tinha um que já tava na profissão de medicina, já tava estudando mestrado, pós-graduação, mas já tava praticando medicina. Então, ele tava literalmente salvando vidas. E eu fiquei, nossa, essa pessoa é muito incrível, como é que eu tô entre essas pessoas incríveis? E às vezes, eu acabo percebendo que tudo bem você não ser um médico ou não ser empresário, porque tem muitos empresários também. Porque eu ainda sou nova, mas apesar de ter minha idade, eu já consegui estar entre as pessoas. Então, apesar de eu querer me comparar com as pessoas muito, quando eu vejo esse tipo de competição ou outras competições, eu sempre tento lembrar que eu tô no meu ritmo, eu tô na minha caminhada. E apesar disso, eu sou incrível do jeito que eu sou. Bem, qual é a sua expectativa sobre a metodologia, não é? O processo de avaliação por conta dos juízes que vão estar aí participando da finalista, né? Da finalíssima. Sabe-se já que a avaliação vai ser feita, essa premiação, em novembro deste ano, ainda, na França, né? E já se tem os dias definidos ou ainda falta ajustar isso aí? Bem, a sua expectativa, a minha pergunta anterior, é sobre a expectativa sobre os juízes que estarão nessa premiação. Sim, os juízes, eles são juízes de realmente alto nível. Pra vocês terem noção, são o CEO do TikTok, da empresa do TikTok, é um dos juízes. Então, são empresários, presidentes de empresas, são ministros de educação, são pessoas de muito alto nível. Então, eu acho que isso, de qualquer forma, faz com que eles tenham uma visão de que a gente precisa ser muito bom. E eu espero que a gente esteja nesse nível. Então, eu não fico nervosa, mas ao mesmo tempo eu tenho aquela sensação de que, nossa, elas são pessoas realmente muito profissionais. Então, eu tenho uma esperança que Sorry. Pois não. Sim, eu tenho uma esperança ainda que eu consiga uma posição melhor, porque ainda tem os top 10. Com relação à cerimônia que seria em Paris, a gente não sabe ainda como é que vai funcionar. Principalmente por conta do Covid, porque a cerimônia em si, geralmente, ela é um evento muito grande. Eles convidam cerca de 2.000 pessoas. E são, por exemplo, atores, e são profissionais, presidentes de empresas. E, por exemplo, a realeza de Dubai, que são uns dos patrocinadores dessa premiação, o Sheikh, que é a realeza de lá, eles patrocinam essa premiação e eles sempre são convidados. Mas por conta do Covid, não se sabe como vai ser, nem não tem esse retorno ainda, a gente está aguardando. Mas a comunidade científica internacional está de olho, não é? nessa premiação. Aí eu pergunto, você já pode-se deduzir que a premiação contará também o nível de dificuldade que o aluno encontra para desenvolver a sua pesquisa? Sim, isso com certeza. Até porque uma coisa que eles levam em consideração é a sua história pessoal. Então, eu falei muito dessa questão de existir uma xenofobia aqui no Brasil com relação aos nordestinos, o que a gente passou com as experiências que eu tive. Então, essa realidade precisa ser levada em consideração. Que, por exemplo, eu estava vendo que muitos alunos dos Estados Unidos, eles sempre dão muitas palestras em uma organização chamada TED, que é uma organização enorme que todo mundo, eu acho que muitos profissionais veem no YouTube, todo mundo sempre quer ter uma palestra lá. E lá eles têm muita essa oportunidade de fazer isso. E aqui no Brasil a gente não tem. Então não tem como comparar realidades totalmente diferentes. Como, por exemplo, também existem comunidades no sul africano
que também possuem dificuldades. Eles não têm recursos financeiros tão altos como a gente poderia ter aqui no Brasil, que, por exemplo, eu tive recurso para a escola me levar para o SESI, me levar para essas competições, e eles não teriam. Então, é necessário que haja essa situação de visualizar o local que você veio, qual é o seu cenário, para saber se isso é uma coisa que tipo, você poderia ter feito sem problemas, ou se isso é uma coisa que você fez porque você é único, porque você realmente está quebrando todas as barreiras da sua comunidade. Perfeito. Bem, Ana Júlia, eu lamento informar que a nossa entrevista chegou ao fim e aqui eu desejo a você boa sorte e que você traga essa premiação aqui para o nosso estado, o que não deixa de ser, não é? Tem que ter essa abrangência e, portanto, entrevistá-la novamente sobre o que foi receber essa premiação. Obrigada. Muito obrigada por me ter aqui. Tchau. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.